Hola. Ok. Sí, buenos días. Espero que ahí está mejor, ¿sí? Sí, buenos días. Agradecemos su presencia y una disculpa para los que llegaron exactamente puntuales. Quisimos dar unos minutos para ver si la gente llegaba y tener un poquito más de público. Agradecemos su presencia a nombre de los organizadores y de la Universidad de Colima, que está siendo sede de este segundo Simposio Internacional de Comunicación y Cultura. Damos a ustedes la bienvenida, pues digamos, para cerrar con la tercera conferencia de esta semana, y cerramos ahora sí que trabajando y ejercitando cada vez más nuestro portugués, nuestro portuñol. En esta ocasión nos da muchísimo gusto cerrar este simposio o esta tercera parte de conferencias con la doctora Cecilia Peraza. Ella va a hablar en portugués o en portuñol o en español, como ella se sienta cómoda. Nosotros, como a lo largo de este simposio, hemos escuchado algunas conferencias en español, otras en portugués, porque es parte de la, digamos, de la cultura del coloquio, de la cultura universitaria, de la cultura global, de que pues vamos a hablar en diversos idiomas y estamos abiertos al diálogo. Somos América Latina por supuesto incluye el portugués. Y bueno, vamos a seguir la misma dinámica que hemos seguido a lo largo de estas tres conferencias. Como ustedes saben, el primer día estuvo el doctor Gilberto Jiménez, después estuvo el doctor Jesús Galindo y ahora la doctora Priscila. Vamos a leer alguna reseña de su trayectoria profesional, como se ha hecho en algunas ocasiones, y después le vamos a dar la palabra a la doctora Priscila. Ella pues tiene una licenciatura en Historia, una maestría en Historia Social y un doctorado en Historia Social, estos 3 grados por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo. La tesis de doctorado de Priscila tiene que ver con un tema bastante vulnerable sobre los campos de concentración en Brasil para extranjeros del eje, alemanes, italianos y japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, en el programa de Historia Social, como mencionaba, de la Universidad de Sao Paulo, que es una de las universidades grandes y, digamos, de alto contenido y debate académico en Brasil. Ella es una profesora investigadora y gestora de proyectos de investigación en historia, cultura, comunicación en varias universidades de Brasil y, bueno, particularmente de Sao Paulo y de lo que ellos llaman la región de ABC, que es una región, digamos, conurbada o alrededor de Sao Paulo. Ella es fundadora del Núcleo de Estudios de ABC en la Universidad Núcleo de Estudios de Memorias de ABC en la Universidad de São Caetano, que estudia las memorias de la región a partir de los recuerdos de las personas con el uso de la historia oral, que este ha sido uno de los ejes fundantes importantes del coloquio, la cuestión de la memoria oral, ¿no? Y es líder del Laboratorio de Hipermedias de Comunicación de Comunicaciones Culturales de la Universidad de San Caetano, y bueno, tiene varios libros publicados. Tengo aquí la referencia de 5 libros, vamos a leer algunos que vale la pena para tener un conocimiento un poco más amplio de la trayectoria de nuestra ponente. Uno en el 99, El peligro alemán y la representación policial en el Brasil entre 1930 y 1945, que son resultados de su tesis de maestría. Otro libro que se llama Prisioneros de la Guerra, los súbditos del eje en los campos de concentración brasileña del 42 y en el 45, esto es parte de sus resultados de tesis de doctorado. En el 2009 tiene que ver con una referencia a la historia oral que ella le titula Ingrid, Historia de vida de los descendientes alemanes en Brasil. Y también tiene otro libro, Memoria del Teatro de ABC Paulista, Expresiones de la Cultura y Resistencia en la década de los 50 a los 80, y el último libro, Neoreceptor del Flujo de Comunicación, sobre el actual papel del receptor considerado activo y dinámico en los procesos de comunicación. Así.
comunicacional o comunicación. Bueno, tiene diversos artículos publicados y para cerrar nada más, es importante recordar que la doctora Priscila Perazo es vicecoordinadora del Grupo de Trabajo Memoria de los Medios de Comunicación de Compost, que es un grupo de estudio de la Asociación de Programa de Posgrado de Comunicación en Brasil. Es representante del área de comunicación en el Programa de Iniciación Científica de la Universidad de San Cayetano. Y pues ha sido presidente de la comisión organizadora del primer simposio internacional de comunicación en cultura, que es el antecedente a este coloquio, y claro, pues gestora junto con la doctora Carla Covarrubias del convenio que abre este segundo coloquio aquí en la universidad. Pues muchas gracias, doctora Priscila, por estar aquí. Le vamos a ceder el micrófono. Gracias, Ana, por la lectura de currículo. Buenos dias, bom dia. Bom, como Ana colocou, me sinto mais à vontade falando em português, lógico. Algumas palavras posso, em algum momento, traduzir para o espanhol para facilitar a compreensão de los mexicanos e de outros que hablam em espanhol. E também creio que possa haver alguma dificuldade de compreensão de português e, sobretudo, das narrativas das pessoas que vamos ver e ouvir acá. Mas isto faz parte propriamente da questão da investigação deste tema, deste local e desta proposta, né? Então, também fiquem à vontade depois para perguntar algum significado, alguma coisa que não tenha sido bem compreendida. Sim? Muito bem. Bom, ressalto mais uma vez a minha satisfação em estar nesse segundo simpósio internacional, que aqui realizamos para refletirmos e conversarmos sobre a comunicação, a cultura, a memória e a história oral, em perspectiva interdisciplinar, num grande campo de estudos das ciências sociais. Essa conferência, que intitulei Imagens e Narrativas Orais nas Memórias do ABC, pretende trazer a reflexão conjunta com vocês, o público que está aqui presente, e também aquele que poderá estar online pela transmissão, uma discussão sobre a maneira como estamos construindo e reconstruindo continuamente a memória da região do Grande ABC, onde nos localizamos, em São Paulo, localizada a sudoeste da capital paulista, no estado de São Paulo, no Brasil. Há 15 anos trabalhamos nesse processo contínuo de registrar as narrativas orais de história de vida de pessoas que, de alguma maneira e em algum momento, viveram nesse local, na região do Grande ABC, que fica na região metropolitana da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, no Brasil. Nesse caso, as memórias dessa região também correspondem às nossas próprias memórias, uma vez que lá está situada, né, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É o local onde trabalhamos, onde passamos boa parte dos nossos dias, dos nossos anos. Ali habitamos, criamos, educamos nossos filhos, tem origem as nossas famílias, nossos antecedentes, exercitamos nossa cidadania. Ou seja, nesse local que vivemos muitas das nossas experiências como sujeitos da ação, como protagonistas da história e da nossa própria história. E por isso, nesse local que constituímos as nossas memórias, a partir do modo como nos movimentamos nesse espaço, de como agimos e de como se dão as nossas experiências. E assim se constituem as nossas lembranças. Dessa perspectiva, foi que surgiu, em 2003, o Núcleo de Estudos de Memórias do ABC,
na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ali se reuniu um grupo de investigadores e, desde então, o núcleo vem procurando estudar e compreender a própria sociedade em que se insere, a partir das lembranças que os sujeitos da região podem nos contar, a partir da constituição das nossas próprias memórias. Passado o tempo, e tendo o núcleo de memórias do ABC agora a sua própria história, voltamos-nos à seguinte pergunta: que memória da região do ABC, ou ao menos das 3 cidades, Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, que dão origem ao A, B e C, que memória desta região estamos construindo a partir dos registros que fazemos das lembranças narradas por esses sujeitos da ação e da história local? Que memória sobre o ABC paulista temos hoje a partir desse acervo de histórias de vida que estamos coletando? Bom, como ponto de partida, faço um relato sobre esse trabalho que desenvolvemos nos últimos 15 anos. Partimos da metodologia da história oral. Desenvolvemos mais de 20 investigações nesses últimos anos, tendo a região como tema e a história oral como método. Entre os diversos assuntos que tratamos nessas investigações, posso elencar alguns. O movimento teatral da região, com seus grupos amadores, papel das atrizes, mecanismos de censura ao teatro, formação de artistas profissionais. Também estudamos sobre rádios e os cantores da região que ali se apresentavam e cantavam entre os anos de 1950 e 1960. Estudamos sobre jornalistas e escritores literários, as salas de cinema, as experiências de ir ao cinema e algumas práticas cinematográficas, como a Companhia Vera Cruz, que é uma companhia cinematográfica brasileira dos anos 50, também foram estudados. De outra parte, também investigamos questões relacionadas ao trabalho, à profissão de professoras, das operárias, das mulheres afrodescendentes. A imigração europeia para a região também formou um grande grupo de investigação. A presença cultural de italianos, espanhóis, portugueses, alemães, austríacos, romenos, iugoslavos, húngaros, possibilitou várias investigações sobre hábitos culinários, identidade de imigrante, as línguas estrangeiras como fatores de identidade, as celebrações, as festas e rituais desses estrangeiros e descendentes, que desde o final do século XIX fazem parte da formação socioétnica dessa região. Processos de migração interna de trabalhadores que se deslocaram de outras regiões do Brasil para a região do ABC desde a década de 1950 também ocupam nossas investigações, nossas pesquisas, considerando com os postos de trabalho nas indústrias automobilísticas, que também que se deram a partir da década de 70 e constituem um elemento de formação e identidade da região. Desses temas, então, as pessoas comuns foram identificadas e convidadas. Desses temas que geraram projetos de investigação, foram identificadas pessoas comuns e convidadas a gravarem em áudio e em vídeo as suas lembranças sobre os temas estudados. Ao longo dessa trajetória de trabalho, constituiu-se no Memórias do ABC um tipo de entrevista que eu chamo de narrativas orais de história de vida, que teve a pretensão de relacionar o que propunha a história oral temática com a história oral de vida. Ao longo desses anos, trabalhando no campo da história oral, fui verificando possibilidades de reorganizar uma proposta de entrevista tomada nesse sentido, a partir das discussões muitos que se faz, das propostas de história oral de vida e história oral temática. Em alguns momentos fazíamos uma, em alguns momentos fazíamos outra, em alguns momentos não
queríamos fazer uma ou estávamos fazendo outra, e, como propriedade do próprio mecanismo do núcleo de memórias do ABC, creio que chegamos a uma proposta chamada assim. Complementando, os pesquisadores somavam a prática metodológica dos relatos orais à própria coleta de imagens e de objetos relacionados às histórias de vida daqueles que estavam ali contando. Isso originou um amplo acervo de imagens digitalizadas, que chamamos de acervo pessoal do depoente ou do narrador, porque constituímos, juntamente com as narrativas orais, as imagens, que na maioria são fotográficas, mas que também representam, em meio digital, objetos, desenhos, caricaturas, livros, capas de disco. Então, temos um acervo digital, digitalizamos tanto as fotografias quanto algum objeto é fotografado, é transformado em acervo digital de alguma maneira. Todo esse conjunto dá origem a um banco de dados hipermídia, porque reúne dados, né, em formato de texto, de áudio, de imagem estática, como a fotografia, e de imagem em movimento, como o vídeo. Não apenas as imagens em vídeo das entrevistas gravadas, dos registros das histórias de vida, como também outras imagens em vídeos que podemos coletar com os próprios depoentes. Dos resultados das investigações e desse conjunto de dados hipermídia, foi construído, então, um sistema chamado Hipermemo, acomodando esse acervo de imagens e narrativas orais das memórias do ABC. Daí, então, recoloco a questão. Como esse acervo e estas investigações vêm construindo as memórias da região? Tenho essa pergunta comigo. Antes de retomarmos outros relatos sobre o nosso trabalho em São Caetano, eu gostaria de fazer uma reflexão, tomando Paul Ricoeur, filósofo francês, como interlocutor nesse momento. No livro de Paul Ricoeur, A Memória, a História e o Esquecimento, ele nos apresenta duas possibilidades sobre o lugar da narratividade na construção do saber histórico. Uma delas, ele considera a narratividade como uma explicação para o fato histórico, como uma explicação para a compreensão do fato histórico, buscando seus sentidos causais, o porquê dos acontecimentos históricos. A outra alternativa a essa, Ricoeur coloca a operação historiográfica em um outro plano que não seja o da explicação. Nesse segundo caso, a narrativa não é a explicação do documento, mas sim o seu acompanhante e a sua sustentação. O que nos interessa aqui, portanto, é a segunda face dessa narratividade da história, que não se deve esperar que ela preencha uma lacuna de explicação. Segundo Ricoeur, o acontecimento é o objeto da narrativa, e as narrativas dos contemporâneos ocupam um lugar privilegiado entre as formas documentais. Tomando a esfera da linguística, sabemos que a narrativa é uma forma de discurso. Para os historiadores dos anais, com quem nos alinhamos também, a narrativa constitui obstáculo à história-problema, enquanto coletânea de acontecimentos pontuais e forma tradicional de transmissão cultural. Vou fazer uma citação importante do Ricoeur, que eu acho que ilustra isso com mais clareza. E aí, abre aspas para Paul Ricoeur. Em relação ao conflito entre compreender e explicar, as interpretações narrativistas tendem a recusar a pertinência dessa distinção, na medida em que compreender uma narrativa e, consequentemente, explicar os acontecimentos que ela integra e os fatos que ela relata. A questão será, por conseguinte, saber até que ponto a interpretação narrativista dá conta do corte epistemológico surgido entre as histórias que são contadas, as stories, em inglês, e a história que é edificada sobre os rastros documentais, a history. Fecha aspas para Paul Ricoeur. Dessa maneira, o que podemos apreender é que, ao lidarmos com relatos orais, encontramos narrativas da história
que não tem a intenção de nos explicar o porquê dos acontecimentos, e sob a perspectiva da causalidade como fator de explicação para o acontecimento. Essas narrativas orais, portanto, as stories, elas acompanham a história sem a pretensão de explicá-las. Apenas nos contam a história. Isso se dá de maneira diferente da forma historiadora de contar a história. Mais uma vez, Paul Ricoeur, que afinal é nosso interlocutor, né? Ao abrir um livro de história, o leitor espera entrar sobre a conduta do devorador de arquivos num mundo de acontecimentos que ocorreram realmente. Além disso, ao ultrapassar o limiar da escrita, ele se mantém em guarda, abre um olho crítico e exige, se não um discurso verdadeiro, comparável ao de um tratado de física, pelo menos um discurso plausível, admissível, provável e, em todo caso, honesto e verídico, educado para detectar as falsificações, que não quer lidar com o mentiroso. Fechando aspas de Paul Ricoeur. Conseguimos, então, a esse momento, perceber a diferença entre a história e a memória. A narrativa da memória nos aproxima muito mais de uma dimensão literária do relato e, aparentemente, nos afasta da ciência, dos mecanismos racionais de explicação dos acontecimentos. Mas isso é apenas aparente. Voltaremos a essa reflexão mais adiante. O que importa nesse momento é compreendermos as diferentes narrativas sobre os acontecimentos. De certa maneira, as narrativas são formas de relato que nos dão a entender e a ver. Segundo Ricoeur, a junção de uma sucessão de quadros que descrevemos de uma situação qualquer constrói imagens que nos fazem ver aquilo que estamos construindo na representação. Voltamos, então, para as imagens e narrativas orais das memórias do ABC. Partimos de propostas de investigação. Possibilitamos a produção de relatos orais a partir de lembranças que se materializam por meio de suporte desses relatos. Dessa maneira, produzimos dados narrativos e iconográficos, que constroem um discurso e contam uma história. Por sua vez, a partir desses dados produzidos, nós mesmos, os investigadores da memória na região, e diria que somos muitos aqui nesse momento, produzimos relatos da história dessa região. Todavia, que memórias estamos construindo quando utilizamos os próprios relatos orais das pessoas? Como vocês podem ver, essa pergunta está se repetindo para mim. Esta pergunta é minha e coloco para a plateia. Inseridos atualmente numa sociedade de cultura audiovisual e digital, produzimos ainda mais resultados de pesquisa em vídeo, usando as possibilidades de comunicação e tecnologia que atualmente estão bastante disponíveis ao nosso alcance. Faço um pequeno parênteses aqui no meu planejamento para dizer que essa proposta de história oral em vídeo me surgiu há alguns anos atrás, já há cerca de 10 anos, não posso falar acerca, porque cerca em espanhol significa perto, e em português outra coisa. Já há coisa de 10 anos atrás, quando eu fiz um curso com alguns pesquisadores do Instituto Mora do México, em São Paulo. Assim, gostaria de projetar... Bom, assim, nesse momento, então, vamos nos preparar aí, eu gostaria de projetar uma das nossas mais recentes produções do Memórias do ABC, cujo objetivo foi justamente, só um minutinho, eu já aviso vocês, cujo objetivo foi justamente contar a vocês, nesse momento, por meio do relato audiovisual, utilizando nossos próprios dados, como estamos construindo e contando a memória e a história das cidades do ABC. Apenas um contexto sobre o vídeo que vamos assistir ahorita. Nós fazemos vários, já fizemos alguns, já levei para outros simpósios e congressos alguns vídeos. Este foi especialmente feito para este simpósio por 2 monitoras, por 2 estudantes de rádio e televisão
que trabalham no Memórias do ABC, no núcleo e no Laboratório Permídias, e que não são novatas no curso, já estão aí mais para a segunda metade da formação de televisão. No entanto, passaram a atuar no nosso núcleo há pouco tempo. E elas produziram o roteiro, elas consultaram o acervo, certamente sob minha orientação, mas o roteiro é delas, a constituição estética do vídeo é delas. Então, é um exemplo de como muitos de nossos pesquisadores, tanto quando eles estão em nível de pré-grado, como alguns que estão aqui, né, quanto eles estão em nível de pós-grado, do que eles podem fazer com esse material, com esses dados que temos no Memórias do ABC. Então, nesse momento, peço para que os universitários me auxiliem e podemos assistir o vídeo e depois eu retorno para a análise do vídeo. Sim? Posso beber essa nota? Narrativas orais de história de vida é um método baseado na interação humana que contempla as narrativas dos indivíduos e sujeitos sociais, permitindo inovações e ampliações nos estudos da comunicação. Trata-se de um método que permite avançar para além da história e dos documentos oficiais. As narrativas orais contribuem de maneira ampla para a vida social. O sujeito é colocado em cena e, ao narrar, se revela como protagonista de sua própria história e de seu lugar no mundo. No Brasil, no estado de São Paulo, a região do Grande ABC é composta por 7 cidades localizadas a sudeste da capital paulista. Vem desde 1553 conhecida como Vila de Santo André, antiga área de exploração de bandeirantes. Mais tarde, ela foi arrematada num leilão por padres beneditinos. Há poucos registros deste período. Vamos começar então a contar a história da região a partir de 1867, momento da inauguração da Estrada de Ferro São Paulo Railway. Mas eram vagões grandes, viu? Cabia 100 pessoas cada vagão daquela. Eram estofados, assento era todo de palhinha, com encosto era um pano branco, assim, um tipo branco. Era um chique só. E a segunda classe era de madeira. E o preço também era grande diferença. Tanto é que você ia no bilheteiro, na estação, e falava São Paulo segunda, São Paulo primeira. Não tinha o caso de ir de volta. Tinha que pegar e comprar. Então, e esse trem é que eu pegava para ir. Às vezes ia de segunda, às vezes antes de comprava de segunda, passava o bilheteiro lá clicando, né? Quando ele passava, a gente passava para a primeira, porque a primeira era muito cara, pouca gente ia. Ia todo mundo na segunda. E o trem fazia logo esse trajeto. Aí depois existiu o trem chamado Litorina. Litorina eram 3 vagões, eram tipo mais ou menos o de hoje, mas um trem luxuosinho, pequenininho, todo de vime também, né, palhinha. E ele saía de Santo André às 7h10 da manhã. Mas só que ele era direto, era Santo André, São Caetano, Luz. Na Luz você estava desembarcando 7h29. 7h30 você está desembarcando na Luz. Era sagrado. E dali ele ia para Jundiaí.
E ele para Jundiaí, ele ia num perigo de espingarda, ele é rápido. Aí depois veio a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. E esse trem de madeira é o que ia para Santos, usando o sistema de cremalheira da Serra. Conhecida como Santos Jundiaí, que ligava o interior paulista ao Porto de Santos, cruzando o subúrbio da capital paulista, a região do ABC. Essa linha férrea propiciou a instalação de fábricas nessa região. Com a chegada dos imigrantes italianos em 1877, formou-se o núcleo de São Caetano, mas foi apenas a partir de 1900 que as indústrias cerâmicas e tecelagens alavancaram o começo da industrialização. Continua uma família de italianos, né, que vieram para o Brasil e que formaram toda a família, toda a história aqui. A maioria dos nossos parentes ficaram concentrados na Vila Barcelona, a maioria, os tios ficaram por aí. Hoje, praticamente todos falecidos e só ficaram os filhos e os netos e bisnetos. Tá? A gente possa dizer que São Paulo é a maior cidade italiana fora da Itália por causa do número de descendentes de italianos. Hoje, italianos mesmo há poucos, obviamente, mas do fluxo de imigração italiana que começou no final do século XIX, quer dizer, a quantidade de italianos que veio para o Brasil é uma coisa absolutamente incrível, e São Paulo foi o principal ponto, né, de concentração desta imigração italiana, sobretudo dos vênetos. Na verdade, meu avô era italiano e ele veio ao Brasil e aí constituiu toda a família, e principalmente no interior, em São João da Boa Vista, onde ele teve os filhos. Mas com o advento das indústrias, as famílias mudavam para a capital. Aqui, como São Paulo acabou sendo uma metrópole importante sob o ponto de vista econômico, né? Eu acho que muitos povos acabaram, muitos imigrantes de várias nacionalidades acabaram vindo, mas não em massa. Desta forma, se tornou característica da região a presença de indústrias. Operários trabalhavam mesmo no duro, né, nas indústrias de base, de trefilha de material, laminação nacional de metais, os dois trabalharam lá, né? Mas como você querer ser outra coisa num bairro pobre, absolutamente industrial, sem nenhuma perspectiva, sem você ter uma formação, porque não tinha luz elétrica, então o rádio era quase que uma coisa difícil de você ter, né? O meu pai, ele teve várias oportunidades de trabalho, mas o que marcou na vida deles todos foi a General Motors. Eu vou revelar uma coisa para vocês aqui, que eu revelei em muitas viagens que fiz à GM nos Estados Unidos e também na Opel, quando eu falava para as pessoas no almoço, que a primeira vez que eu tinha entrado na GM era na barriga da minha mãe, porque a minha mãe grávida era empregada da General Motors. De 1939 até 1945, não só o Brasil, mas o mundo experimentou os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Eu não lembro lá muito bem. Meu pai trabalhava em construções e era metida na política contra o regime nazista e deu zebra. Ele ficou preso, maltrataram e morreu. A minha mãe foi ajudada pela irmã que estava aqui no Brasil. E o marido da irmã da minha mãe pagou a passagem para mim e para minha mãe para vir da Alemanha para o Brasil. Quando eu saí do Rio e que deram ordem para embarque, aí eu fiquei estremecido um pouco, porque eu sabia que eu ia, não sabia o destino meu certo. E a gente cantava lá, quem parte leva a saudade, quem fica saudades tem. E ia cantando todas essas músicas. Mas foi um momento meio crítico para mim, porque eu não sabia o destino meu certo. Eu sabia que agora as fronteiras, da fronteira avante, eu não sabia o futuro meu. E você ficava automaticamente preocupado com o acontecimento futuro. Em 1948, a cidade de São Caetano levantou o movimento dos autonomistas, que visava a emancipação da cidade. Detalhe político aí. Nesta época, São Caetano do Sul pertencia a Santo André.
E teve um movimento chamado autonomista, né, onde um grupo de abnegados cidadãos aí quiseram fazer com que a cidade se tornasse livre de Santo André para ter seu próprio destino. E eu, naquela época, eu tinha 6 anos de idade, eu ficava parado... 48, foi exatamente em 48, foi quando deu a eleição da autonomia e São Caetano separou-se de Santo André, né? E eu ficava assistindo aqueles comícios lá, achava aquilo interessante, né? Muito legal. A década de 1950 foi propícia à chegada de mão de obra barata a partir da migração de povos nordestinos. Foi um período de abundância dos trabalhos. De pegar a Kombi e correr os bairros para ir com alto-falante. Quem quer trabalhar, não sei o quê, né? Para trabalhar como peão, né? Aí houve uma explosão. Numa máquina houve uma explosão de pólvora preta. Então eu me queimei toda. Eu fui jogada acho que uns 3 metros longe. Eu não esteve no hospital, eu estava grávida de 2 meses da minha filha. Me jogou de barriga no chão, mas estourou tudo. Aí ficaram com dó de mim, me tiraram eu das máquinas. Aí puseram eu para escolher as qualidades. O que era bom, o que era ruim, separar tudo direitinho, né? E anotar os defeitos. Na década de 1960, por conta do início da ditadura, a população da região do ABC produziu discursos contínuos sobre o fato. Eles relatam sobre a censura, os desaparecimentos e a tristeza pelo período obscuro da história. Mas era muito difícil conversar sobre isso, porque os nossos amigos começaram a desaparecer nesse tempo. Claro que não era só a censura, né? A gente saía a campo para protestar contra uma série de iniciativas desse governo. A gente saía em passeatas, nós fazíamos protestos nas praças, e isso tudo sempre era comandado, na maioria das vezes, por atores e pelos estudantes. Quando você pega um bêbado equilibrista, veja, a forma, a cultura é extremamente importante, né? Você pega o Petrin, que falou aqui, o Antônio Petrin. Este homem foi perseguidíssimo dentro do regime, né? Porque as peças dele eram contra-revolucionárias. Aquilo foi triste, 64 foi triste. Em pleno amadurecimento da ditadura militar, o ABC na década de 70 passa para mais uma importante face da sua história: as greves dos operários por melhores salários e condições de trabalho. Começaram-se as greves e Santo André começou a discutir a formação do partido. Só que, anterior a isto, nós precisávamos sustentar as greves, porque se você não sustentasse as greves, você não montaria um partido. As igrejas católicas abriram suas portas para receber alimento, dinheiro, para sustentar a greve. Quem deu o pontapé inicial foi a Igreja Católica Alemã, na Rua do Bosque, em Santo André. Ela foi a primeira que teve a coragem de abrir suas portas e falar: vamos sustentar a greve dos metalúrgicos. Bom, eu vivi e eu estou muito constrangido de tudo que passou naquela época, que a gente, como patrão, estava sempre em apuro, sempre em apuro. Qualquer coisa que havia, chegava lá, mandava parar a indústria, tudo parava. Se não parava, eles brigavam, entravam, quebravam, faziam tudo isso, né? E, portanto, a partir do método das narrativas orais e também pelas imagens desenvolvidas pelo Núcleo Memórias do ABC, a memória coletiva vai sendo montada também através dos relatos e subjetividades de cada sujeito. Nesse vídeo, apenas pequenas partes da história da região são colocadas. Porém, o Memórias do ABC, em conjunto com o Laboratório Hipermídias, guarda centenas de relatos que podem facilmente construir a história. O sujeito evoca suas lembranças e elabora um discurso para expressá-los. Torna-se sujeito de sua própria ação, contando a sua história. Nessa metodologia, sujeito e cultura se fundem e possibilitam a compreensão do universo cotidiano e das práticas sociais. Então, tudo isso são momentos que vai saindo aqui de dentro dos meus sentimentos e colocando tudo isso sem uma ordem muito clara e às vezes um pouco
com a emoção que atrapalhando um pouco. Surpresa tão rude, não sei como pude chegar ao portão. Vendo o envelope bonito no seu subscrito, eu reconheci a mesma caligrafia que disse-me um dia: estou farto de ti. Porém não tive coragem de abrir a mensagem na incerteza. Eu meditava e dizia: será de alegria, será de tristeza? Quanta mentira tristonha, uma carta risonha, um recado nos traz. Assim pensando, rasguei sua carta e queimei, para não sofrer mais. Muito bem, vamos continuar. Tem mais uma parte. Antes de continuar, agora a minha proposta é fazer uma pequenina análise deste vídeo, mas eu queria fazer um agradecimento nominal a Tainá, a Joyce e a Ileane aqui presente, que são as 3 chicas que estão trabalhando em Memórias do ABC, que me ajudaram muito, tanto de lá quanto aqui, para toda a operacionalização tecnológica deste vídeo e produção e tudo mais. Eu espero que a Joyce e a Tainá estejam assistindo a transmissão lá do Brasil e recebam os parabéns pela produção. E um outro parênteses, antes de eu voltar ao meu planejamento, é que eu compreendo, imagino que tenha sido difícil e incompreensível muitos dos relatos para os hablantes de língua espanhola, né? Não é isto que está em jogo a este momento. As imagens em vídeo deles narrando também, certamente tem muitas metáforas nesses relatos, muitos erros de português, muitas gírias. Como que é gírias, Ana? Gírias. Localismos, modismos, localismos, regionalismos, situações muito próprias da narrativa. Mas se estamos trabalhando com narrativa de sujeitos próprios, temos que enfrentar isto mesmo na diferença das línguas, certo? Mas, em forma geral, creio que a proposta principal, certamente algumas situações, e outras situações que são muito próprias da vida local. Portanto, somente nós outros que viemos da ABC que talvez compreendemos. Mas vamos discutir sobre isso. Bom, continuando. A primeira análise que podemos fazer do que vimos é da própria narrativa audiovisual apresentada. Este produto em vídeo teve a intentou, de apresentar o núcleo de memórias e como a história do ABC pode ser contada por meio de narrativas orais. Usamos o recurso tradicional da linha do tempo como narrativa linear. No entanto, pela linguagem audiovisual, apresentamos trechos, partes, dos relatos orais das pessoas do ABC, que vieram ao núcleo e contaram suas histórias de vida. Conjugando a narrativa linear da história com a narrativa fragmentada da memória, constituímos aqui a nossa própria forma de contar. Perceberam que certamente esta parte foi perceptível dos dados, das fechas, como na linha de tempo. Continuando o diálogo com Paul Ricoeur, podemos perceber como ele nos planteia, né, que a narrativa é que torna a experiência do tempo acessível aos seres humanos. Na narrativa é como se houvesse um jogo de tempos, ou seja, novas possibilidades de uso dos tempos verbais vão se configurando com a enunciação.
Existe o tempo do narrar e o tempo do narrado, que se conjugam como um jogo de linguagem, de enunciação que traz a experiência humana para o mundo. Esse é o jogo de tempos que encontramos nesse vídeo, ao unir linha cronológica e narrativas orais de história de vida. E assim parece que a história se insere na vida das pessoas, da mesma maneira que a vida das pessoas se insere na história. Outra interlocutora com quem podemos ter essa conversa, essa plática sobre o passado, é Beatriz Sarlo, argentina, em seu livro Tiempo Passado. Para ela, o passado não pode ser eliminado. Do passado, hablamos do nosso tempo presente. E muitas vezes ainda invocamos o futuro. A recordação nos remete ao passado, mas somente se estivermos sustenidos por algum tipo de relato. A ideia de compreender o passado está envolvida na lógica de que isso é completamente possível, como uma utopia que move os historiadores. Pode-se alcançar o passado quando este está colocado pela perspectiva de um sujeito e ao reconhecer a subjetividade um lugar de importância, como acontece com a literatura, que utiliza mais costumeiramente a primeira pessoa do relato e o discurso indireto livre. São esses os modos de subjetivação do narrado. Trazendo o ponto de vista da primeira pessoa do relato, podemos construir a textura da vida, e a verdade da rememoração. Dessa maneira, a história oral, os testemunhos e as narrativas de história de vida devolvem ao sujeito que narra sua vida, seja vida privada, pública, afetiva, política, e assim. E a confiança nele mesmo para conservar a recordação e reparar uma identidade que pode ter sido lastimada. Pergunto a vocês se puderam ver essas questões ao assistirem esse vídeo. Vemos não apenas as imagens iconográficas que ali se dispuseram, como as imagens de trens se referindo à marcante presença da linha férrea na região, ou ainda imagens de navios no Porto de Santos, fazendo alusão metafórica à chegada dos vários imigrantes que vieram morar no ABC desde o final do século XIX. Muitas das imagens que vemos são constituídas pelas narrativas. Cada um, a sua imaginação, pode ver a estação de trem descrita ali, pode ver o movimento da greve e outros tantos que estavam no vídeo. O trabalho operário, uma senhora que creio que não compreenderam porque ela fala muito mal português, é muito metafórico, e que disse que sofreu um acidente na fábrica, ficou toda queimada e ela estava embaraçada. E a palavra embaraçada em espanhol é muito diferente de português. Então, todos esses relatos. Formulamos as nossas imagens conforme acompanhamos o relato. E assim, podemos ver os lugares e as cenas. Todavia, vimos muito mais que isso. Vimos as pessoas se movimentando nesses lugares, como elas se posicionam socialmente, quem elas são e qual o seu papel nessa história. Pela história narrada pelas pessoas, não alcançamos as causas que geraram seus atos, seus movimentos ou suas decisões. Também não estudamos as consequências geradas por aqueles acontecimentos. Mas compreendemos, como Riquet nos faz pensar, como as pessoas viveram num certo tempo. Compreendemos por imagens e narrativas quem são essas pessoas na cena social, como viveram e como construíram a sua história e a vida de todos nós. Eis aqui o caráter comunicativo da memória, que nos conta, nos diz, nos habla, nos fala sobre o passado, mas também nos conta, nos diz e nos fala sobre as pessoas, sobre elas e sobre nós mesmos.
Dessa maneira, nos colocamos em relação ao passado. Eis o tempo. Não o tempo das coisas ou o tempo da história com H maiúsculo. H? Mas o meu tempo. O tempo da primeira pessoa do singular, de quem nos faz pensar Beatriz Sarlo. O tempo desse sujeito que conta, que sente e que vive essa história. Vamos chegando aqui ao final dessa conversa. Faço um resumo. A história das cidades do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. A região do ABC tem 7 cidades. Estou trabalhando com 3. Comumente escrita nos livros de história, trata das mudanças econômicas e políticas do Brasil, inserida no contexto do desenvolvimento industrial brasileiro, desde as primeiras indústrias de barro, de cerâmica, de tecelagem, têxtil, instaladas no início do século XX, até a chegada das grandes indústrias metalúrgicas e multinacionais na década de 1950. Como acompanhamos por uma linha cronológica? Na segunda metade do século XX, a região foi palco, foi cena de movimentos sociais e sindicais de envergadura para a história do país. As mudanças das décadas de 1970 e 80 podem ser explicadas pelos processos de globalização, porque passaram as sociedades mundiais e brasileiras, e, sobretudo, aquelas que tinham sua vida muito baseada na economia industrial, como o caso da região do ABC. Aqui, resumi a tradicional concepção histórica sobre o ABC. Mas pergunto, e os artistas de teatro? O que faziam enquanto essa história explicada acontecia? E os operários, que são personagens dessa história clássica do movimento operário do ABC, e se viam identitariamente dessa forma, como a história clássica, vou chamar. E os descendentes de imigrantes europeus, já na 3ª geração, ainda se reconhecem nas cidades onde tantos outros imigrantes compõem a formação socioétnica? Diante de mais perguntas, muito mais perguntas que respostas, foi que os investigadores do Memórias do ABC se preocuparam em organizar o acervo Hipermemo, com a intenção de possibilitar às pessoas, sejam elas nós mesmos, sejam os investigadores, sejam os próprios narradores dessa história ou qualquer outro cidadão local, a ouvirem e compreenderem as histórias das pessoas nessa sociedade, mesmo que não venha acompanhado de uma explicação histórica de causas dos acontecimentos e seus efeitos e consequências para os fatos seguintes. Ouvimos as histórias, compreendemos os acontecimentos, formamos as imagens da história e, por fim, constituímos nossa memória e nossa identidade, ambas aqui fragmentárias, efêmeras, locais, mas sem dúvida nossas. Ao invés de eu concluir com mais assertivas, pergunto ao público aqui presente: será que existe nessa experiência do Memórias do ABC um processo de comunicação dessa história que é feito muito mais pelo relato da memória que propriamente por historiadores e métodos científicos? O caráter comunicativo da memória permite ao sujeito que narra organizar e sistematizar seu relato? Até que ponto as narrativas orais de história de vida possibilitam o exercício da cidadania para a comunidade da região do ABC? Que, ao acessar seu patrimônio, encontrará as suas crenças, os seus costumes, as suas práticas, os seus fazeres e saberes, as suas formas de pensar e de imaginar. Vou repetir a pergunta, porque eu fiz uma interjeição, ficou difícil. Até que ponto as narrativas orais de história de vida possibilitam o exercício da cidadania, tanto para a comunidade quanto para os narradores e entrevistados, os próprios colaboradores, que, ao narrarem suas histórias de vida, posicionam-se como agentes da sua própria história? O relato oral carrega consigo crenças, valores e tradições,
Segundo Jacques Le Goff, historiador francês, toda a história começa por um relato, pela narração daquele que pode dizer: eu vi, eu senti. Esse aspecto da história-relato, da história-testemunho, jamais deixou de estar presente no desenvolvimento da ciência histórica. Dessa forma, consideramos que os próprios moderadores que ali viveram, detentores, possuidores de um sentimento de pertencimento a essas cidades, podem definir o que é importante e o que deixa de ser importante na história dos municípios, na história local. O relato oral não é apenas histórico, mas também sociológico, antropológico, cultural. Baseia-se nessa forma fundamental de interação humana que transcende as disciplinas, segundo Thompson. Sabemos que as histórias contadas nem sempre serão representações exatas do passado. Ao contrário da informação, que só tem valor no momento em que é novidade, a narrativa, mesmo depois de muito tempo, consegue se desenvolver. Como ressalta Walter Benjamin. A narrativa não está interessada em transmitir o puro de si, da coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para, em seguida, retirar dele. Portanto, tendo essas posições como premissas, eu concluo perguntando a vocês: que memórias da região do ABC estamos construindo a partir dos registros que fazemos das lembranças narradas por esses sujeitos da ação e da história local? Obrigada. Sí, tenemos 20 minutos para, si quieren hacer algún comentario, nada más me voy a tomar la libertad de retomar muy brevemente, en un par de minutos, lo que Priscila mencionó, el título Imágenes narrativas orales de ABC. Ella habló, pues, en cierta manera, de la construcción de la identidad de una región específica a partir de la narrativa. Habló de lo que es la historia oral temática, historia de vida, y dice que con el acervo se reconstruye la memoria de ABC. Dijo que no es lo mismo historia que memoria. La memoria es la dimensión literaria del relato. Los relatos orales se materializan por el soporte de esos relatos, la producción de los relatos, la importancia de la construcción de esa memoria a través del video. El video que presentaron me parece de gran valor histórico, es un registro que nos muestra, pues, entre una perspectiva cronológica, la importancia del sujeto en la construcción de la historia, y de hecho lo mencionan ahí. Hay elementos importantes que ella mencionó: contar la historia a partir de temáticas específicas, la llegada de los inmigrantes alemanes, italianos, la llegada de las industrias, la Segunda Guerra Mundial, la importancia de las huelgas, la posición de la crisis cuando llegan las empresas metalúrgicas, lo de las huelgas en 1970. En general, me parece que es un aporte bastante interesante, sobre todo al eje central de esta conferencia, que tiene que ver con la construcción de la memoria. En otros momentos, Priscila nos ha mencionado parte de su trabajo, y yo creo que el valor significativo para este congreso, para esta presentación, tiene que ver con ubicar la importancia de la construcción identitaria a partir del sujeto. Lo mencionan bastante. Y creo que es un ejercicio para la gente que hacemos las ciencias sociales, los estudiantes que quieren saber cómo hacerle con un objeto de estudio. Ahí está ese. Pues sin más, muchas gracias. ¿Hay algún comentario? Está abierto el micrófono. Adelante. Gracias. Priscila, muchísimas gracias. Muy interesante tu conferencia. Y tengo dos preguntas, comentarios. Bueno, tengo bastantes más, pero lo dejo en dos. Una es si el proyecto está vinculado de alguna manera al movimiento de historia pública en Brasil.
porque tuve oportunidad hace poco tiempo de conocerlo y es un proyecto amplio que cruza varios estados en Brasil con objetivos muy parecidos a los que acabo de escuchar, ¿no? Y la segunda tiene que ver con aspectos más metodológicos y preguntas que tú misma nos estás planteando al auditorio. ¿Se entiende bien lo que estoy diciendo? Entonces, un poquito más fuerte. ¿Más fuerte? Ah, yo me oía muy fuerte. La segunda, la primera, claro, sí. La segunda tiene que ver con aspectos más metodológicos, motivada por tus propias preguntas hacia nosotros, ¿no? Más con respecto al pequeño documental corto, ¿no? No me gusta llamarlos video, porque video es cualquier cosa, claro, muchas cosas, ¿no? Entonces, este pequeño corto documental que nos mostraron, ¿no? No estoy muy segura de qué tipo de memorias. La pregunta no estoy segura de poderla contestar ahora, pero más bien invitaría a la reflexión colectiva sobre cómo está hecho, cuál fue su objetivo principal, porque cuando empieza el material parece que nos van a explicar cuál es el objetivo del proyecto y cómo se hace, cuál es el método. Pero después empieza una historia local de ABC y después cierra de nueva cuenta la narración aterrizando, ¿no? Mencionando el método de lo que se quiso hacer. Entonces yo me perdí un poco en cuál es el objetivo principal del documento y su público, a quién iba dirigido, porque por lo mismo tampoco me queda muy claro si iba dirigido a un público como el que aquí estamos, buscando explicar un poco el método del proyecto, o si el público principal eran los propios habitantes y la propia sociedad do ABC, ¿no? Y por último, como parte también de esta pregunta sobre el material, ya que mencionaste las imágenes, esa parte me interesa muchísimo, a eso me dedico. En el Instituto Mora hemos hecho muchos documentales de historia oral y trabajamos dando mucho énfasis a la construcción de las imágenes como fuentes de investigación. Entonces, cuando tú describiste las imágenes y nos preguntabas si vimos todo esto que tú estabas diciendo, yo no vi muchas cosas que dijiste en las imágenes, ¿no? Porque las vimos rápido, no conocemos los escenarios, no conocemos los contextos sociopolíticos, ¿no? Entonces, muchas cosas que dijiste a mí me hubieran implicado mayor detenimiento en las imágenes, verlas más de cerca, con más tiempo, etcétera. Pero bueno, más allá de aspectos formales, la pregunta concreta sobre las imágenes sería ¿cómo trabajan con ellas? Por ejemplo, ¿hacen entrevistas con las imágenes o las imágenes las buscan después de hacer las entrevistas o en qué momento aparecen las imágenes en su proyecto? Gracias. Hay tres señalamientos que tienen que ver con el movimiento, la historia política, la parte metodológica y las imágenes. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, sobre todo una pregunta? El movimiento vinculado a las cuestiones políticas, ok. Pública, pública. Ok, disculpa. ¿Alguien más quiere hacer algún, para que contestes por la cuestión de los tiempos? A ver, adelante. ¿Puede hablar en español? Não sei se estou falando. Ah, sim, claro. Eu gostaria muito de falar a língua de Camões, que é também nossa língua, pero puedo hablar en español. Me gustaría específicamente, para ser más democrática, creo que la mayoría de asistentes hablan español y me gustaría pues hacerlo en español. Raras veces tengo el lujo de poder hablar en portugués, pero venga, ahora lo voy a hacer
en español. Si hay alguna dificultad, me dice, por favor. Yo he trabajado en Estados Unidos con inmigrantes y sus familias para facilitar su integración a la sociedad. Y desde los 19 años vengo trabajando también con los ancianos en servicios sociales por parte del sistema educativo y académico para hacer investigaciones con inmigrantes, algunos que llegaron, estoy hablando desde los 79, 80, en esos años ya personas que llegaron de Italia, del sur de Italia, inmigrantes de Alemania, diferentes regiones, ¿no? Y he continuado hasta años recientes trabajando también con los Marielitos. Todo esto nos interesa muchísimo y quiero específicamente preguntarle si usted está familiarizada con el Oral History Project y es parte de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es fascinante y me gustaría, yo la visualizo a usted y esa es otra pregunta. Si ha considerado ir a trabajar en Estados Unidos porque hay unas grandes comunidades y grupos culturales de inmigrantes brasileños en diferentes zonas de Estados Unidos, Texas, Florida, Boston, Nueva York y San José, California y el sur de California. Incluso hay estaciones de radio y televisión. Y en Santa Rosa, California y en San Rafael, al norte de San Francisco, hay iglesias metodistas y hacen muchas actividades. ¿Consideraría usted ir a trabajar en las universidades allá en Estados Unidos y ampliar su investigación en ese campo? Son 3 preguntas. La primera, repito o no. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Y muchas gracias. Fascinante su presentación y su campo de estudio. Muchas gracias. ¿Alguien más, Carla? Gracias. Quiero expresar el escenario tan rico que has presentado en la región ABC. Yo también ya te había escuchado algunas cosas, pero creo que aquí hay una propuesta integral de reflexión y lo primero que viene ahora, que ya tú y yo hemos hablado de tu trabajo, se me viene a la cabeza pensar en la producción de una investigación de la región ABC, con la complejidad cultural que sostiene pues esa parte de la localidad. Y dado que aquí hay estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación, yo vengo de una cultura de investigación en la que los proyectos se suman los estudiantes son constructores de esos procesos de conocimiento. Entonces, cuando hacemos investigación, todo el mundo lo sabemos que nos dedicamos a eso, tenemos un proyecto, tenemos un plan de trabajo, capacitamos a los estudiantes, los entusiasmamos, tratamos de darle sentido a lo que vamos a hacer. Y parece que la investigación es como empiezo aquí, hay un camino que es experimentar cómo nos relacionamos con la realidad que queremos comprender y ahí hay una meta, pero en ese camino hay problemas que uno tiene que resolver y saldar, no solamente problemas con los estudiantes, sino problemas en el proceso mismo de la construcción de conocimiento, problemas metodológicos. Entonces, doctora Priscila, te quiero preguntar, ¿cuáles son los problemas comunes, más difíciles? Porque la investigación es una construcción, no es fácil. Trabajar con grupos de estudiantes es a veces complicado y mucho de eso depende pues lo que al final obtenemos. Es una primera pregunta sobre problemas de investigación en la construcción de ese proceso de conocimiento. Pienso, por ejemplo, bien decías tú, Yana, el sujeto es un sujeto histórico, es un sujeto, para la historia oral, los sujetos y las sujetas, los hombres, mujeres, con toda la diversidad identitaria, son sujetos concebidos como sujetos únicos e irrepetibles. Son ellos los que necesitamos, con los que necesitamos hablar para comprender problemas sociales. Entonces son muy importantes, son centrales, medulares, concebidos así. La otra pregunta es, este video, en tu proyecto, en tus años de trabajo, y otros más que he visto, ¿cómo son concebidos? ¿Son productos de la investigación o son parte de la investigación misma? ¿Cómo trabajan ahí? ¿Cómo trabajas, Priscila, en esta investigación en ABC? Y estoy de acuerdo con Lourdes Roca que un video es un término muy técnico, habría que colocar…
otro término. Muchas gracias. Creo que es suficiente, ¿no, Pris? Tenemos poco menos de 10 minutos para concluir. Adelante. Vamos lá, vamos tentar. Sobre o movimento de história pública que tem no Brasil, conheço alguns investigadores, mas creio que não me alinho com eles, mas nem por concordância, nem por divergência, por condições de trabalho, simplesmente. Se tiver oportunidade de fazermos mais coisas juntas, enfim, é possível. É mais por condições de tantas coisas que acontecem. E acho que uma informação importante é que a Ana leu meu currículo. Eu sou formada em História, mas, no entanto, eu não trabalho num curso de História. Na Universidade de São Caetano não temos nem na formação de historiador. Então, todos estes 15 anos, meu trabalho foi em el campo com os comunicólogos. Então, isto também eu acho que depois, para a própria resposta da Carla, eu acho que isto faz parte da construção disso, de como se dá esse... Eu acho que é um embate saudável, mas é um embate interdisciplinar todo o tempo, né? Então, tem um pequenino diálogo com os grupos de história oral, de associações de história oral brasileira, etc., por conta de minha formação, de conhecer alguns colegas, e etc., mas muito nos rumos de trabalho, em certa medida, nos encontramos, mas não tem um trabalho mais próximo com este movimento. Mas conheço algumas pessoas que considero muito competentes, muito hábeis para isto. É uma linha muito interessante que gostaria até... Eu sempre gostaria... Meu problema é que eu sempre gostaria de fazer mais coisas e não consigo. Então, eu gostaria de ter mais tempo para estes outros grupos, porque no Brasil temos muitos, até diferentes posições, com pequenas divergências, diferenças de posição na história oral, mas tem o Nordeste com o Sul, o grupo de SEB com o grupo do Rio de Janeiro, enfim, tem esses movimentos, né? E aí, ainda com relação à sua questão sobre a reflexão, espero que tenha compreendido. Se não compreendi, a pergunta, né? Reflexões sobre como foi feito o projeto. Então, aí eu acho que aqui está um pouco a concepção das memórias do ABC, do núcleo, e que aí é importante entender que está dentro de uma universidade que não tem um curso de história. Então, estamos trabalhando disso com outras disciplinas. Isto existe uma dificuldade? Existe, mas, por outro lado, também esta é a riqueza da discussão, provavelmente. É esta possibilidade de conversa ao longo de todos esses anos. Os projetos na concepção, imagino que seja isso que tenha me perguntado, então vou trabalhar com vocês. Que existe na história oral um ponto muito importante, que também estou de acordo, que não fazemos, coletamos essas narrativas sueltas. Sim? Temos que ter projetos. E isto eu sou muito cuidadosa com isso, porque são muitos investigadores que já passaram por lá em diversos níveis, como eu disse, de estudantes de pré-grado a pós-grado. E cada um tem um projeto. Então, cada entrevista dessa veio por causa de um projeto que tem toda a estrutura, de onde parte, o que quer estudar, qual é o seu problema. Só que isto foi constituindo também ao longo do tempo, porque, de início, a história oral para o campo da história, ela tem um motivo, ela tem uma pretensão, que é trabalhar a história. Mas a história oral, quando ganhou com este tempo todo uma alargadura, uma ampliação para outras disciplinas, muitas vezes eu me perguntei, e me perguntavam também, e me questionavam, e me pressionavam. Muitos de meus colegas estão aqui, sabem disso. Quantas vezes fui questionada? E fui não somente questionada, mas fui pressionada
Mas, Priscila, você não está ou não pode fazer história. Você tem que pensar para a comunicação. Então, passei boa parte de minha vida pensando como vou usar este método para estudos desta maneira. Então, e aí fui encontrando algumas questões que eu acho que vai pela questão da narrativa. Minha pretensão, não de outros investigadores que estão no núcleo, que podem ter seus problemas objetivos próprios do que estão estudando. Mas as minhas, e no sentido de que não vou fazer uma... eu acho que é um pouco isso que eu escrevi na conferência. Não vou fazer uma explicação da história, porque não estou trabalhando de certa forma estou também, mas não com o propósito direto. Então, na comunicação, em este campo, o que talvez eu precise me inserir. E aí creio que a narrativa, a forma como as pessoas contam suas histórias e como reconstroem esses universos culturais, simbólicos e históricos são importantes dentro deste universo o caráter comunicativo desta memória, neste sentido. Pode dizer, não, mas está trabalhando na história da mesma forma. Sim, mas não é necessariamente minha pretensão direta, como os historiadores, ou como os historiadores do documento. Porque também minha formação de historiador é para trabalho com o documento. Minha tese de doutorado era com documentos oficiais, depois fui trabalhar com história oral. Sim, então são outras também eu mesmo fico me refletindo a mim mesmo até que ponto eu mesma não fico procurando as causas e os efeitos muitas vezes. Eu falo não, talvez não seja a hora agora de se preocupar com isso, mas eu mesmo tenho que ficar me controlando muitas vezes para não fazer este caminho, como Paul Ricoeur diz, um caminho de uma outra perspectiva da história. Não sei se estou sendo muito clara, mas estou refletindo e talvez contando minhas próprias dúvidas, porque realmente eu tenho mais apesar de serem 15 anos, eu tenho mais dúvidas do que assertivas, como disse. Bom, então voltando para a questão do projeto, cada investigador tem. Por isso, inclusive, o Hipermemo ele tem uma estrutura que ele é montada a partir do projeto. Sim. Que ele é montado, o sistema é montado a partir dos projetos. Então, nós colocamos os dados. E a ideia mais ampla do Memórias do ABC é que, a partir de cada um destes projetos, pudesse ter muitos dados da região do ABC vindos pelas pessoas. Este é basicamente... E aí, por isso, talvez esta pergunta. E agora tenho isso. Passei alguns anos e agora tenho isso. E muito bem, e agora o que faço com isso? Então, não tenho essa resposta ainda. Talvez daqui mais 15 anos. Mas, né? E agora? O que vamos fazer? As imagens, como são coletadas, é uma conjugação metodológica durante o trabalho. Primeiro, vêm as pessoas para as entrevistas. Depois, os investigadores retornam a estas pessoas e aí em sua casa, em outros ambientes que não necessariamente, porque gravamos em vídeo, alguns fomos ao local das pessoas, outros as pessoas vieram à universidade e gravamos nos estúdios da universidade. Então, durante estes 15 anos também tem essa discussão juntamente com os chicos da comunicação, os chicos estudantes de pré-grado me pressionam. Não, é melhor gravar externo, Priscila. Não, é melhor gravar no estúdio, Priscila. Não, então ficamos refletindo. Eu hoje prefiro o estúdio, já fiz as várias experiências. Não, gravamos individual, não, fazemos roda de história. Eu já fui fazendo várias experiências nesse sentido. Tenho as minhas colocações, mas também não excluo as outras possibilidades criativas que podem surgir.
Então, a perspectiva é que vão essas pessoas e coletem essas fotografias. Eu acho que um caso é o caso do próprio João Paulo, né? João Paulo que está aqui presente, que uma maestria coletou os depoimentos e não teve tempo, um projeto de maestria com relação à comunidade cultural germânica na região. E durante a maestria, porque a metodologia de história oral é trabalhosa e demorada, né? Então, no tempo da maestria da estudante, ela não conseguiu coletar, não deu tempo de coletar as fotografias, porque só com os depoimentos já foi muito trabalho. Aí, João Paulo veio na sequência e chegou a trabalhar um pouco e conjugamos um outro projeto em que João Paulo, então, faz um projeto com as imagens e consegue coletar a partir desse projeto conjugado, e estes dois pesquisadores trabalharam junto por um momento. E cada um tem seu problema, seu objetivo e metodologia. E no caso de João Paulo, que só trabalhou com as imagens, então teve uma metodologia das imagens, mas foi obrigado a compreender toda a metodologia da história oral, porque partia de histórias de vida para decidir que imagens também ia tratar quando estava com essas pessoas. Outros casos, o mesmo investigador consegue identificar todas essas imagens. E quando vai para a coleta de imagens, portanto, são outras entrevistas, né? Outras conversas, porque cada imagem tem que ser identificada. Então, cada fotografia que um narrador nos entrega, ele conta a história daquela cena. E registramos todos isso. Então, as imagens no banco de dados também têm outros relatos. Por isso, a ideia de trabalhar com imagens e narrativas. Eu considero que a narrativa constrói imagens em sua forma de falar, mas também temos as imagens iconográficas, digamos assim. E com isso, com muitos projetos ao longo desses anos, temos hoje um grande acervo. E a questão hoje que se põe, que como uma questão de memória é uma questão sempre do presente, e neste presente, o que vamos fazer com este conjunto de dados que formamos? Porque eu tinha esta intenção há 15 anos atrás, de coletar dados para um patrimônio cultural da região. Agora eu tenho isso, mas agora como eu vou fazer isso, que aspectos teórico-metodológicos vou colocar isso, eu ainda estou pensando, por isso que coloquei a questão, né? Para continuar. Com relação aos Estados Unidos, não precisa ser agora, porque não temos mais tempo, que a Ana já me falou, mas podemos conversar depois, só para me situar que Oral History Project, você se refere. Que projeto é esse que você se refere dos Estados Unidos? Sim, mas de quem tem alguma instituição da Colômbia, de quem? Do Congresso Nacional. Ah, sim. Tá. Eu conheço esses projetos, mas não me alinho nem nada. E se tenho intenção de trabalhar dos Estados Unidos, até teria, porque, como disse, eu sempre tenho intenção de trabalhar em tudo. Mas aí existe uma situação que, se aqui entre espanhol e inglês, já estamos em nosso projeto, que temos eu, Carla e Ana, com essas relações, já temos estas questões de língua. Imagine isso nos Estados Unidos com relação com brasileiros. Bom, aí sim, aí sim. Não que não possamos entrevistar em inglês, sim, possamos, mas aí tem todo e tem um universo cultural que não é somente ser conhecedor da língua, é o universo cultural da língua, né? Então, mas aí sim, certamente é possível. A questão é termos tempo de vida solamente. E Carla, as dificuldades do caminho. E aí acho que fecha um pouco com o que estava respondendo para... Como é o nome daquelas? Para Lourdes, desculpa. As dificuldades são tantas, né? Uma, talvez,
Bom, como todas as dificuldades de uma investigação, as angústias de uma investigação, que partimos de algum lugar e aí vamos para debate, construímos, desconstruímos, construímos, desconstruímos o tempo todo. Então, isto é. Eu acho que o maior, talvez a maior desafio, reto ou dificuldade, eu acho que é esta questão que para nós é muito importante, para nós como pessoa, não necessariamente como academia, mas para a academia também, que é a interdisciplinaridade. Então, eu acho que todo o tempo estava vivendo nesta questão, como eu estava explicando antes. E a própria questão das narrativas orais da história de vida, é porque algumas coisas que funcionavam, talvez, que eu via na teoria da história oral, não funcionavam na prática com os estudantes de comunicação. E aí, isso também discutimos muito lá, sobretudo com os periodistas, porque existe uma prática periodística de entrevista, que é completamente diferente da prática da história oral. E aí, sim, eu acho que posso estar também criando mais uma discussão, mas talvez para o periodista, a entrevista é sim uma ferramenta para ele trabalhar, porque na história oral não, tem outras questões envolvidas. A entrevista é parte, e tem outras coisas que sustentam a história oral, não é somente a entrevista, né? Mas o que vamos fazer com ela e como vamos... são posições completamente diferentes. Então, trabalhar com estudantes que estão se formando periodistas e aprendendo de seus professores periodistas um tipo de entrevista e vão depois investigar comigo outro tipo de entrevistas. A questão do vídeo. Né? Também estamos falando com estudantes que estão estudando televisão. Aí alguém me perguntou, que agora já não me lembro mais. Carla. Os vídeos são... Como são produzidos o vídeo? Temos vários vídeos de formas diferentes. E eu sempre digo, eu não faço vídeo. Eu não tenho, infelizmente, esta formação. Eu até gostaria de ter, mas também não consigo estudar. Então, quem realmente opera tecnologicamente os vídeos são os estudantes, são os formados. Então, são equipes obrigatoriamente temos que ter equipes interdisciplinares. E temos que ter equipe, porque uma pessoa ou duas não conseguem fazer. Se não tivessem duas chicas no Brasil hoje, talvez isto não tivesse condições de ser... Certamente não se realizaria, porque eu não faria, né? Então, também estou constantemente na produção junto dos estudantes, e estudantes de diversos níveis. E trabalhar com estudantes é maravilhoso, mas, por outro lado, tem um problema. Eles vão embora. Como é traduzir isso em espanhol? Eles se vão. Quando eles são formados, né, eles se vão, infelizmente. Né? Quando eles estão formados, quando eles são profissionais, quando eles estão aptos para isso, porque nosso papel justamente é formá-los para isso, eles se vão e eu começo tudo de novo com outra equipe. Então, é um trabalho de recolocar e começar. Então, isso é uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, 2 passitos para frente, 1 para trás, 2 passitos para frente, e andamos para frente. É lento, mas andamos. Sim? Então, creio que esta também é uma das dificuldades de falar. Nada daqui é definitivo, nem pretendo fazer afirmações, e tenho mais dúvidas e mais vontade de discutir do que necessariamente de impor algumas posições. Certo que tenho algumas e, às vezes, brigo por elas, mas neste momento nem é o caso, porque é mais importante para mim discutir do que impor determinadas posições. Não sei se dei conta de responder e de satisfazer as perguntas, as vontades de saber, mas aprendi com a história oral que damos o que temos, o que podemos. O que posso é isto. Sim? Muitas graças. Damos por concluida la conferencia del día de hoy, gracias a la doctora Priscila Perazo. No tengo la constancia, ¿no? Bueno, pues continuamos, no sé si hay algún mensaje aquí, Carla. Continuamos en las... a nombre de la doctora Priscila agradecemos la presencia.